Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais um programa Ponto G para você. Estamos no mês de novembro, então vamos falar de Novembro Azul. Com vocês, uma entrevista com o Dr. Evaldo Jenner. E aí, pessoal, estou com o doutor urologista Evaldo Jenner. Ele que veio aqui falar para você sobre a saúde do homem. Você mulher, você homem que está nos assistindo nesse momento, presta bem atenção que o programa Ponto G de hoje está imperdível. Primeiramente, boa noite para o doutor, tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. É uma satisfação, inclusive, tê-lo aqui no estúdio da GNN, nessa entrevista aí, nessa noite, para falarmos aí de saúde, lembrando que estamos aí de portas abertas para o Novembro Azul, tão importante, né? Enquanto o senhor que é da área da urologia. Doutor, como é que estão aí as estatísticas, os números, para dar início à nossa conversa de hoje? Bom, o foco do Novembro Azul é chamar a atenção das pessoas para a importância da saúde masculina, né? E como todos já bem sabem, o tipo de câncer mais comum no homem é o câncer de próstata, né? E a gente continua mantendo batendo aquela média, né, Alessandra? Mais ou menos 65 a 68 mil diagnósticos anuais no Brasil, cerca de 15 mil até 16 mil mortes por ano, né? E esse número não tem oscilado, né? A grande preocupação nossa é que talvez daqui para frente esses números, principalmente da mortalidade ou dos casos agressivos, eles possam aumentar em função do atraso que houve durante a pandemia, né? Então, assim, muitas pessoas deixaram de fazer os acompanhamentos nos últimos 2 anos e meio. Teve outras pessoas que deixaram de comparecer para poder fazer toque, fazer PSA, outros deixaram de fazer biópsia, né? Então, quando você pede a biópsia, solicita a biópsia para o paciente, é porque já se tem uma suspeita grande da doença. Então, em função desse atraso, a gente vai estar recebendo esses pacientes, atendendo essas pessoas, né? Talvez com doenças mais agressivas. Doutor, conta aí pra gente. Nos bastidores, o senhor estava conversando comigo a respeito da incidência do câncer do pênis. Isso. E pouco se fala do câncer do pênis. O câncer de pênis é um tipo de câncer que ele tem sido deixado um pouco de lado, né? Talvez até pela própria desinformação, né? Então, o câncer de pênis no Brasil ainda tem uma incidência alta, é uma doença relacionada com o nível sociocultural das pessoas, né? E quando você fala de problemas socioculturais, você fala de informação. Então, o diagnóstico, às vezes, é tardio, porque as pessoas não têm essa informação nem de que existe o câncer de pênis. A gente conversando ali fora, você mesmo falou, eu nem sabia que existia câncer de pênis, né? Então, a doença que existe está relacionada com a falta de higienização, né? Está relacionada com problemas que às vezes iniciam na infância, como a fimose, né? Que é aquela pele que dificulta a exposição da ponta do pênis do homem, né? E está relacionado também com algumas doenças como o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, às vezes, por falta de informação, né, se contrai o HPV, o homem não se precavém, né? E aí contrai o HPV e isso aí futuramente, associado a esses outros fatores, ele pode desenvolver um câncer de pênis. E ainda sobre a questão do HPV, mulheres transmitem para os homens, homens transmitem para as mulheres. Também pode transmitir para as mulheres. É muito grave isso, né? É grave, né? Porque no caso das mulheres, nós temos aí o câncer de colo uterino, né? Que hoje é muito bem divulgado, muito bem falado, né? Existem exames para poder se dar o diagnóstico na fase inicial do câncer de colo uterino, mas no caso de nós homens, nós ainda não temos essa informação, nós não temos essa ideia sedimentada a respeito do câncer de pênis. Ainda sobre a questão do câncer de próstata,
O diagnóstico hoje, ele evoluiu bastante, podemos dizer, né? Nos últimos 10 anos, o que avançou nesse aspecto? O câncer de próstata, ele vem, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, ele vem avançando muito, né? Nós temos hoje outros marcadores diferentes do PSA, né? Nós conhecemos mais sobre a questão do câncer de próstata, tanto é que depois que você estadia o paciente, você vê a dimensão da doença no seu organismo, né? E você define se a doença é leve, se a doença é intermediária ou se é uma doença de alto risco, você, moldando nesse diagnóstico, você vai ver qual tratamento que é mais eficaz para esse paciente, né? Doutor, e na questão na idade aí do câncer de próstata, aí, qual a incidência maior hoje, nos últimos 10 anos, a maioria dos homens aí que são acometidos pelo câncer de próstata? O câncer de próstata, Alessandra, é uma doença relacionada com o envelhecimento, né? Então, à medida que o homem vai envelhecendo, ele vai ter câncer de próstata e vai ter também a hiperplasia prostática, que é o aumento benigno da próstata, que é uma outra doença, né, diferente do câncer, tá? A faixa etária onde se tem a incidência maior, que se dá mais diagnóstico do câncer de próstata, é aos 63 anos. Tá? Pessoa jovem, né? Pessoa jovem. Uma pessoa de 63 anos. Uma pessoa jovem. Uma pessoa bem jovem. Né? Uma pessoa jovem, né? Sexualmente ativa, né? A pessoa que ainda produz, né? Ainda produz. E aí, às vezes, Você acha que ainda com... existe muito tabu do homem com relação à questão da próstata, a retirada da próstata? Realmente é uma questão psicológica, a questão da próstata e propriamente dita? Não. A questão da cirurgia da próstata, ela traz alguns transtornos para o homem. E essa que é uma das grandes questões, né? Então, a próstata, ela é um órgão que ela faz parte do sistema reprodutor, né? Então, envolvendo a próstata, nós temos ali plexos nervosos que participam da ereção masculina. A próstata, ela produz substâncias que participam da ejaculação do homem, entendeu? Então, quando se fala em cirurgia de próstata, né, o homem logo pensa que ele não vai ter mais ejaculação, né, e que ele vai ficar impotente, sabe? E isso causa um medo, né, um anseio muito grande no público masculino. Tá? Hoje, com a melhora das técnicas cirúrgicas, nós temos conseguido contornar isso aí, sabe? Mas não existe nenhum tratamento, como se diz, voltado para o câncer de próstata, tratamento cirúrgico, né, em que você garante para o paciente que não vai haver o risco de impotência, incontinência, que é a perda urinária, assim como a falta de ejaculação. Então, isso é muito bem explicado para o paciente, porque são situações reais, são situações que elas acontecem. E que a gente tenta contornar dependendo da situação da doença do paciente. A questão da incontinência urinária também é um dos incômodos muito grandes, né? Posterior à cirurgia para muitos pacientes. É um problema que ele pode acometer em alguns pacientes, trazer transtornos a alguns pacientes, né? Incontinência urinária. Ô, doutor, vamos então pincelar aí outras doenças assim, que envolvem o contexto urológico para o pessoal de casa? Bom, nós estivemos conversando ali fora, você perguntou quando que o homem deve começar a fazer a avaliação urológica. Você, mais ou menos 50 anos. Não. O homem, ele tem que começar a fazer a avaliação urológica naquela fase de transição da infância para a adolescência. Olha, interessante isso. Por quê? Demais. É nessa faixa etária que, por exemplo, nós encontramos a criptorquidia, né, que é aquele menino que às vezes nasce com o testículo embutido dentro da barriga. É nessa faixa etária, e que, se não se trata, pode trazer repercussões para esse adulto, nesse homem adulto. Nós podemos ter a varicocele, né, que na vida adulta pode trazer o problema da infertilidade masculina, né? Nós podemos ter
a questão da fimose, que é uma coisa que muitas vezes é vista de maneira banal, assim, e nós como acabamos... se fosse bem simples, né? Exatamente. Como nós acabamos de falar, isso aí Não pode é tão trazer... simples. Pode trazer repercussão na vida adulta, né? Algum distúrbio da esfera sexual, a questão da higienização, a questão do HPV, a questão do câncer de pênis, né? E nós temos orientado hoje os nossos jovens, né? Como os adolescentes, né? Eles têm iniciado a atividade sexual de maneira muito precoce. Nós temos orientado os pais para poder informar aos filhos a respeito, ou até mesmo ao adolescente, né, que está no consultório, informar a respeito da importância das doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez indesejada, né, os cuidados com a higiene. Tá? Então, tudo isso, exatamente, tudo isso é avaliado, é orientado na consulta com o urologista desses meninos que vão lá, muitas vezes acompanhando o pai, né, para poder tirar alguma dúvida. Então, é nessa faixa etária, a transição da infância para a adolescência, é que é importante iniciar essa consulta urológica. Né? Então, aí você, pessoal de casa, nós estamos chamando a atenção justamente para você, mãe, para você, pai, tá levando seu filho, né, para estar fazendo uma visita ao urologista, para estar vendo essas questões, porque muitas vezes a gente não está com esse olhar, hoje a gente não tem esse olhar, mas que tem que ter esse olhar abrangente para as outras patologias. Exatamente. E aí vem a outra questão, né? Se esse menino ele já começa a fazer as consultas de maneira periódica na infância, né, ele vai manter isso na vida adulta, assim como é a menina, né? As meninas, a mulher se cuida mais hoje por causa disso, né? A mãe acompanhou, leva na ginecologista, avalia, né? E lá na frente vai ser uma mulher que ela vai ter esse hábito, né, vai ter esse hábito de se cuidar. Doutor, alguns conselhos aí que você queira passar aí para o público de casa, que a gente acabou não salientando, mas que não podemos deixar de ressaltar aqui nesse momento? De maneira geral, o que a gente tem orientado os pacientes, né? Obviamente que, dependendo da faixa etária, a gente orienta voltado mais para alguma patologia. Mas, de uma maneira geral, o que o homem tem que saber? Ele tem que ter cuidado com a sua higiene, ele tem que fazer atividade física, né? Nós estamos falando aqui de atividade física saudável, né? Atividade física não adianta estar bombado, né, doutor? Exatamente. Não é essa questão de saúde física que a gente está falando. Exatamente, de aparência física. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde física, né? Que também condiciona mental. Exatamente. Hoje nós temos um problema, Alessandra, principalmente no público jovem, que é o uso de anabolizante. Que né? É muito grave. A geração mais jovem hoje, eles chamar de geração fast food, né? Eles querem uma resposta mais rápida das coisas. Eles não sabem esperar. Eles não querem esperar. Entendeu? E para ter um corpo... Para ontem, né? E para ter um corpo padronizado, para ter um corpo dentro dos moldes que a sociedade exige hoje, né? Eles fazem uso de anabolizantes para poder ter esse desenvolvimento rápido, né? E hoje a gente está deparando com pacientes jovens, né? Com pacientes de 25... Qual tipo de doença, por exemplo, esse tipo de anabolizante pode estar causando? Isso que eu ia falar. Nós estamos encontrando hoje pacientes na faixa etária de 25 a 30 anos que usaram anabolizantes e que hoje estão inférteis. Olha que tristeza. Entendeu? Uma tristeza. Uma tristeza, né? Uma tristeza. Aí depois vão acabar querem ter filhos. Exatamente. E fora dos outros problemas, fora das outras questões, né, as outras questões cardíacas, hepáticas, né, que o anabolizante pode trazer consequências, sabe? Então, tem que ter esse cuidado, né? O homem hoje ele tem que ter esse cuidado. Então, nós falamos da atividade física, a questão da ingesta de líquido, né, que é muito importante na prevenção dos cálculos urinários, né? O álcool, né, o cigarro, que também é super grave. Que além de trazer todos esses problemas que a gente sabe, problemas pulmonares, câncer de intestino, também causa câncer de próstata, também causa câncer de bexiga, câncer de rim, né?
Então, tudo que se puder fazer hoje para poder ter um hábito de vida mais saudável, né? E aí eu acrescento também a questão da religião, né? Que é muito importante. Que é muito importante. A gente acreditar em alguma coisa é muito importante, né? Ter uma referência, saber que tem alguma coisa acima de nós que está nos guiando, né? Isso faz parte da saúde do homem, física e mental. Ressaltando aqui para o pessoal de casa que Novembro Azul está aí e é importante você fazer sua prevenção, mas não só no novembro. Sim, é o que as pessoas às vezes esquecem. Nos 12 meses do ano aí, né? Tá escolhendo uma data e fazendo aí sua prevenção, levar seu filho aí para ir até o urologista. Sim. Né? Muitas vezes a gente está falando, focando no Novembro Azul e falando uma certa idade, muitos falam uma idade aí, 5, 6 décadas, né, de idade no caso, e aí nós estamos falando de pessoas que têm que já ir para o urologista desde a transição. 13, 15 anos, 13, 15 anos de idade. Doutor, sobre a questão da cirurgia hoje para a retirada da próstata, teve também evolução? Teve. Nós começamos, né, com a cirurgia aberta, né? Aquela que se faz o corte ali abaixo do umbigo, passamos para a cirurgia laparoscópica, né, que é aquela que as pessoas habitualmente comparam com a cirurgia a laser, né? Então é muito comum falar assim, eu operei minha vesícula a laser, né? Que é cirurgia por vídeo, que você entra com as pinças ali dentro da cavidade abdominal do paciente, né? E hoje a modalidade mais nova é a cirurgia laparoscópica assistida pelo robô, né? Então nós temos essa tecnologia hoje. Mas lá tem essa técnica hoje? Não tem. É um método que realmente tem uns resultados muito bons, né? Mas que o custo ainda é alto. Então só está presente nos grandes centros. E o tratamento comum? Hoje podemos dizer que o Sistema Único de Saúde está assistindo bem a nossa população? Sim. O paciente oncológico ele é bem assistido pelo SUS. Então esse é um dado importante. Ele é bem assistido. Feliz, entre aspas, para ter falado aqui hoje. Isso. Existe só um detalhe. Ele tem que chegar com o diagnóstico da doença. O atraso, muitas vezes, é no diagnóstico. Ele não consegue a consulta, ele não consegue o acompanhamento, ele já chega lá para ser tratado, às vezes com a doença já tardia. Não só na urologia, em várias outras especialidades. Então a palavra de ordem hoje é prevenção. Prevenção, cuidado, disciplina, né? Prevenção, cuidados com saúde? Isso, é porque todos esses cuidados que nós falamos estão envolvidos por uma palavra que chama-se disciplina. Gente, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado dessa entrevista de hoje. Tenho certeza realmente que o doutor tirou muitas dúvidas aí do pessoal de casa. E eu também tirei muitas dúvidas. Fiquei assim muito feliz de saber que houve esse avanço, de saber que tem coisas novas no universo da urologia. E para lembrar vocês também das questões aí da prevenção, que é muito importante. Então aí você de casa, ouça o nosso conselho, né, doutor? Isso aí. Doutor Evaldo Gêner, foi um prazer, mais uma vez, uma boa noite. E aí você de casa, fica agora com o quadro Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Hoje ela tem novidade para você aí de casa. Então, vem comigo! E agora vamos de Localiza Moc. Aqui com a gente no estúdio da TV Gazeta, o Alice Mota, produtor de beleza que recentemente esteve em Londres. Começando o Localiza Moc de hoje, vamos com o entrevistado, o Alice Mota. E aí, Alice, tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Você chegou recentemente de Londres, né? E muitos conhecimentos você trouxe na bagagem. E eu quero saber, né, juntamente com o telespectador, sobre as novidades, né? Qual foi o conhecimento que mais te deixou, assim, inusitado desse ano de 2024? Bom, eu
já tinha um desejo muito grande e conhecia, né, a escola lá que eu fui fazer o curso, é a Vidal Sassoon Academy, e tem um respeito muito grande mundial, né, uma referência mundial no setor de beleza, em corte de cabelo e coloração. E eu sempre tive vontade de fazer e agora eu consegui o título, né? E é um título que nem todos têm esse privilégio de ter, né? O Alice é internacional e ele já está no mercado há mais de 3 décadas. Então, assim, muita coisa, né? Ele aprende e aperfeiçoa. Inclusive, nós estamos aqui hoje para falar dessa nova pegada, nessa nova proposta que o Alice vem remeter para a gente aqui, norte-mineiros, né, o Alice? Existem umas novas propostas, um projeto novo seu que você vai colocar em voga. Sim, bom, inspirado no Vidal Sassoon, que fez sucesso na década de 60 e 70, foi quando ele deslanchou, ele já estudava e sobre a arquitetura de corte de cabelo. Mas daí ele juntou com o movimento Bauhaus, né, que era a escola de arquitetura que tinha uma pegada minimalista, e todo aquele movimento minimalista e vanguardista da época, ele então inserido ali dentro juntamente com o Bauhaus, ele desenvolve a arquitetura para os fios do cabelo. Então é como se fosse um refinamento, é como se fosse uma matemática, uma geometria para os cortes de cabelo. E assim também fazendo toda a análise com os tipos de rosto, né, e usando as formas geométricas, redondo, quadrado e triângulo. Então, assim, agora eu venho quando você perguntou aí, né, essa nova influência, eu venho trazer, então, para a nossa região e para o Brasil, né, como se fosse puxar uma tendência mesmo para o minimalismo. Aí um novo conceito, trazendo da vanguarda, né, disso tudo, mas um novo conceito para o estado de beleza da agora para frente. Sobre a questão de moda, Wallace, o que é moderno, o que não é moderno, o que é ser chique, o que é não ser chique, o que é ser um lorde? Bom, esse lorde é um ditado que a gente ouve muito, né? Aqui a gente já até tinha falado antes, é um ditado que a gente ouve muito aqui no Brasil, né? Nossa, fulano está parecendo um lorde, ou então você está um lorde. E talvez a gente não tenha o aprofundamento desse ditado, né, popular. Um lorde, então, é muito mais do que o que a gente imagina na minha cabeça. Eu achava que era uma pessoa rica, né? Uma pessoa da realeza, um nobre. Mas, enfim, um lorde é uma pessoa alinhada, uma pessoa cortês, educada, uma pessoa fina e uma pessoa que analisa todos os detalhes, tanto para si quanto com relação ao outro. Esse é um lorde. É uma pessoa, né, que pregue no estilo próprio, né? E nós brasileiros, assim, a gente, esse estado meu lá em Londres, eu pude perceber que nós brasileiros, nós somos bem, esse calor nosso, né? Mas assim, esse jeito nosso de falar alto, de rir, de colocar o telefone muito alto, isso tudo quando você fala, fora de moda lá, né? Que é uma coisa que talvez incomode o espaço do outro. Então nós temos que fazer bem para nós mesmos, acharmos que estamos bem, mas também respeitar o bem-estar e o espaço do outro. Ô Alice, e sobre o curso que você esteve fazendo aí em Londres, né, nessa escola que é referência, né, de tendência, de estilo, que dita modas realmente, né? O que você acha que vai ficar marcante assim para 2025? Já estamos quase batendo a porta para 2025, né? O que você acha que vai pegar mesmo? E eu sei que você vai aproveitar essa pegada e também
colocar aquele seu estilo que você acaba sempre colocou um pouquinho, de fazer com que cada pessoa, né, se reconhecesse perante o espelho e se sentisse poderosa com o que você tem. Não fazendo a repaginada do outro, mas se sentir bem com o que você tem de melhor. Ou seja, enxergar você na sua melhor versão. Isso. Bom, a gente já sofreu uma influência disso pós-pandemia, né? Ou durante a pandemia a gente teve essa percepção que nós tínhamos que, então, buscar mais coisas que nos fizesse bem, né? Que fosse lucro para nós mesmos e não para o outro. Né, em fazer tipo assim, eu vou aparecer, vou ficar mais bonita, eu vou competir, ou eu vou ter esse cabelo porque outra pessoa tem. A gente tem muito disso ainda, né, de seguir um padrão de moda, de beleza, mas cada vez mais o que eu percebo da influência da moda é de trazer uma individualidade, de buscar com que uma liberdade de expressão para cada um. Porque aí nós vemos hoje que todas as pessoas, cada dia que passa, as pessoas estão se libertando, estão se vestindo, estão cortando os cabelos, estão fazendo o que elas realmente acham que faz bem para elas. Elas estão, então, criando uma identidade. Então, a tendência é você criar a sua própria identidade visual da agora para frente. Achei interessante que veio uma ideia, uma questão. Antigamente veio aquela moda chapinha. Todo mundo queria fazer chapinha, colocar o cabelo liso, super liso. E hoje você percebe que um deixa liso, outro coracolado, outro assim, se reconhece a pessoa negra com cabelo bem estiloso, com aqueles penteados muito interessantes. Então as pessoas hoje, a tendência é procurar realmente ver sua melhor versão. E quando você arruma um profissional que dá chance e condição para você, para te ajudar a reconhecer o que fica melhor em você, é tão mais interessante, né? Que ver você muito mais além do que a cópia daquilo que muitas vezes você vem de uma revista ou uma referência, mas assim, seu próprio estilo que vai valorizar a sua pessoa. Isso. E os profissionais, como você falou, os profissionais ou as pessoas que buscam um profissional, eu até oriento e entendo que cada vez mais precisamos de profissionais que sejam como se fosse o mentor realmente, como se fosse o condutor realmente de compreender, de fazer a conexão e compreender o que realmente você está querendo. E assim, então, imprimir na sua imagem no espelho. Né, com mais leveza, cada vez mais, com mais praticidade, com menos, né, a questão do menos é mais, cada vez mais nós vamos ver que nós vamos necessitar de muito menos para podermos sentir melhor. Então, quanto menos nós pudermos usar do todo, mais nós vamos ser beneficiados. Essa eu creio que é uma tendência, né? Não só de beleza e bem-estar. Então, como você falou, aí nós vamos ter as acobreadas, as morenas, igual a gente fala, as morenas iluminadas, as louras, aí nós vamos ter todo tipo de... os cabelos negros, os curtos, os longos. Então, toda a vida nós vamos ver as pessoas que têm esse gosto específico para si. E aí, quando a gente coloca um padrão de moda e beleza para que todas as pessoas fiquem daquela maneira, a gente então sacrifica o outro. A gente que é o mentor da moda e da beleza, sacrifica o outro para que ele venha reproduzir aquilo com muita dificuldade, com muito custo financeiro. Então, às vezes não é nem necessário e a gente traz, então, uma dificuldade para que o outro entenda que ele é bem melhor. Eu costumo dizer que quando você conhecer, quando o profissional também te orientar e te ajudar a fazer você conhecer quem realmente você é através do espelho, quais seus valores, quais as belezas que talvez você nem consiga enxergar, mas quando ele te mostrar isso e fazer com que você entenda que aquilo é uma propriedade sua, você não vai querer parecer mais com ninguém.
Eu achei tão interessante numa conversa dos bastidores, nós estávamos falando daquela síndrome da madrasta, né, Alice? Espelho, sim. espelho meu, existe alguma mulher mais bonita do que eu? Isso caiu por terra, né? Bom, não, isso existe ainda hoje e é o que, tipo assim, é o que nós temos que nos libertar. E é o que o profissional talvez tenha que conduzir para que a pessoa que está na frente do espelho se liberte. O caso da madrasta era que enquanto nada ameaçava, enquanto tudo ao seu redor, quando ela achava, ela, na mente dela, sabia que ela era a mais bela, então ela perguntava para ouvir, só para a reafirmação do Realçar espelho. seu ego. Não, minha rainha, a senhora é a mais bela de todas. Mas quando então ela vê o nascimento da Branca de Neve, ela vê, tipo, todo o apreço pela Branca de Neve, ela vê o desenvolvimento, o crescimento de uma nova menina, mais jovem, com pele mais, né, rosada, viçosa. E aí ela se sente ameaçada. Quando ela vê que o amor até do marido dela, que era o pai da Branca de Neve, também é transferido, não. Ela começa a se sentir ameaçada por aquilo tudo, e aí ela vai para o espelho. E aí o espelho responde o que está na cabeça dela. Não, existe uma. Branca de Neve é a mais, mas era o que estava na cabeça dela. Então, assim, quando você achar que você é suficiente com seu charme, com sua beleza própria, é como nós falamos hoje, assim, ainda nos bastidores, que a gente tem que tentar entender, tentar enxergar, ou então transpor outras camadas invisíveis que nós temos, que talvez sejam muito mais belas do que esteticamente o que nós podemos mostrar. E o nosso mostrar esteticamente tem que ser transferido para os cuidados pessoais que nós temos que ter diariamente, como o perfume, o cheiro, o banho, os adornos, né, a roupa, o próprio cuidado com o cabelo, mas sem muito exagero, sem querer ser mais do que tudo, porque isso nós vamos entrar na síndrome do espelho da rainha da Branca de Neve, da madrasta, né? Ô Alice, e aí, conta pra gente, voltando ainda no seu histórico, trabalhando nesse segmento há mais de 3 décadas, né, você nesse segmento e assim, já trabalhou com várias e várias noivas, vários eventos, já também realizou vários eventos em muitos locais, inclusive, né, maravilhosos, por sinal. O que você acredita hoje, assim, nós estamos no século XXI, que seja assim, de fundamental importância para a gente imprimir, assim, como profissionais em vários segmentos, como pessoa humana? Bom, toda essa bagagem que você falou, essa experiência que eu tive, eu creio assim que nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia e tentar entender quem realmente somos. E quando nós entendemos que nós podemos ser melhor para nós e melhor para o outro, aí nós estamos desenvolvendo o ser humano, né? O ser daqui da Terra. E isso é muito fantástico. Toda essa bagagem, essa experiência que eu tive, eu vejo que assim, hoje eu quero, tipo, trabalhar com o educacional, poder passar tudo que eu aprendi para o outro, para que ele possa também enxergar da mesma maneira que eu consigo enxergar hoje, para que ele possa ter as mesmas habilidades de cortar um cabelo, de fazer uma produção, assim como eu faço hoje. Então, assim, porque como eu no passado buscava essa fonte do conhecimento, do desenvolvimento e de crescer e de fazer sucesso e como profissional, tem outras pessoas que estão caminhando e não para. É uma espiral, a vida não para, né? A Terra é redonda e aí vai girando, girando e pessoas vão saindo, pessoas vão entrando. Então, eu quero doar esse conhecimento para as pessoas e quero também minimizar a quantidade de serviços que eu possa fazer uma entrega melhor.
né? Eu quero diminuir é porque eu quis tudo, né? Como você falou, quis noivas, quis produção, quis festas, quis dar aulas, quis muitas coisas. Mas aí agora eu quero, tipo, minimizar isso tudo para poder conseguir fazer uma entrega melhor. Mas eu acho que você vai fazer essa entrega porque você viveu isso tudo. Você através dessa. É isso que fez você o Alice que tem assim, que vai entregar isso que você tem no seu projeto de hoje. Toda essa vivência, tudo que você viveu, tudo que você praticou, entendeu? Um artista da beleza. Então, esse artista, ele vai ser essa entrega porque ele vivenciou tudo isso. Então, hoje ele pode fazer uma resenha de tudo que ele viveu e falar, agora eu quero entregar isso. Vai ser vai também, além de só entregar um corte, de uma maquiagem, um embelezamento, mas você vai entregar um trabalho pessoal, né? Como se você estivesse entregando assim um trabalho que vai além da anamnese e perceber ali o que aquela pessoa tem melhor, né? Do de mais belo, realçando o de mais belo daquela pessoa, seja homem, seja mulher. Acredito hoje que tanto homens quanto mulheres procuram, né? Celebrar o visual. Sim. As pessoas estão mais... Posso dizer que os homens hoje estão mais vaidosos? Os homens, eles se libertaram também, eles entenderam que precisavam de se olhar no espelho, né? E sentir-se bem também, e começaram então a se preocupar com a imagem. E a imagem, ela passou a ser muito bem cobrada dentro dos negócios, dentro da rotina do cotidiano de nossos afazeres todos, aonde que nós vamos aparecer, a imagem começou a ser um ponto bem cobrado pela sociedade. Então, os homens entenderam que eles tiveram acesso também, o mercado ofereceu também, né? E aí foram se libertando, e hoje a gente vê que os homens, tanto quanto as mulheres, têm as mesmas preocupações. Alice, foi um prazer esse bate-papo com você, né? Eu estava louca para ter você aqui no estúdio, falar um pouquinho desse conhecimento que você trouxe de Londres e falar desse novo projeto, dessa nova proposta, né? Que você está trazendo, tirando aí né? De você, trazendo essa proposta tão assim, pessoal, né? E poder acolher pessoas nesse sentimento assim de... Acho que você vai se doar mais, né? Eu acho que é uma proposta de doação maior. O que é melhor, quando você até perguntou assim, dentro de tudo isso, o que você achou, tipo, o que é melhor de tudo isso, Alessandra, é a interação com o outro. Porque a experiência, a troca de experiência com o outro, isso é que é o melhor dessa história toda. Não é só entregar um corte, né, Uara? Não é simplesmente um corte. Lá agora na academia, eu até, às vezes, agora já estou falando para os clientes, então quando a gente chega ali naquele ponto, a responsabilidade e como que eu posso dizer, o nível, o padrão da academia é tão elevado, que é a maior referência mundial do planeta em corte de cabelo e beleza. Então, quando você chega ali, eles tentam trazer você para essa consciência da responsabilidade de cuidar do outro. E aí, então, você passa por um refinamento do corte, das técnicas, das linhas, graduação, da geometria, das camadas, das divisões, dos equipamentos. Você passa por um refinamento em tudo para que possa fazer o melhor com o que nós temos acesso e, além disso, de entender que você é um ser que faz total diferença na vida da outra pessoa. Então não é só um corte de cabelo, não é só uma produção. É dizer, vai, você liberte-se. Que bom. Então você aí de casa já aprendeu, né? Liberte-se e procure encontrar o que é melhor para você. Liberte-se das amarras, né? Isso.
às vezes um detalhe no corte vai te libertar e te deixar enxergar uma mulher mais empoderada, um homem mais empoderado. E o que é ser empoderado, Alisson? Vamos fechar essa entrevista com a sua significação do que é ser empoderado? Vamos, eu também quero te agradecer, né, que você tem sido muito, como que eu posso dizer? Você tem sido muito carinhosa, né, e atenciosa com toda essa minha caminhada e esse processo meu profissional, você já acompanha há um tempo, e você observa e percebe que há um esforço em tudo isso. Então eu te agradeço, né, agradeço todo o seu público que te acompanha e que vê todo o seu trabalho também, que está de parabéns. Pela sua observação e essa dedicação. Bom, a palavra empoderamento, Alessandra, ela tem cobrado um pouco, eu acho que ela tem se repetido demais dentro dos eventos, das palestras, com mulheres principalmente. Né? Assim, até a gente consegue ver que, tipo assim, até onde que isso a compreensão das pessoas, até onde que está a compreensão da palavra empoderamento. E às vezes eu acho que ela também é um risco, porque as pessoas ficam... quando nós falamos de libertar-se das amarras, fica muito bem interessante. Quando nós falamos de você ser você mesma e descobrir a melhor versão sua, sabe? De descobrir que você tem talento, que você é capaz, e que você talvez seja muito mais interessante. Quando nós falamos em empoderamento, fica parecendo que a pessoa vai para a guerra e ela tem que matar para vencer, ela tem que derrubar um batalhão para ela vencer e ser poderosa. E não é isso, a mulher não precisa disso, ela precisa muito mais de mostrar que ela é muito mais mulher, mais feminina, e deixar isso claro, né? Na verdade, ela está buscando um reconhecimento, talvez, e a gente colocou o nome empoderamento para a pessoa. Mas elas já são capazes, já podem, e aí, então, assim, a palavra empoderamento, na minha percepção, deveria ser você fazer a melhor versão de si mesma e fazer o seu autocuidado, né? Trabalhar no seu autocuidado para que você esteja segura quando você aparecer, ou então quando você está, e não de competir, talvez, não de precisar de competir, de achar que você tem que ser mais do que o outro para que você tenha mais poder. Nossa, gostei, viu? Eu acho que essa entrevista nós viemos falar de moda, beleza, falar de Londres, acabamos dando uma como se fosse, a gente deu um case de vida aqui maravilhoso, né? Acabamos assim, indo bem profundo, né? Falamos de amarras, de beleza, de tendência, né? O que está por vir aí em 2025. Mas foi muito legal. Espero ter você mais vezes aqui, dando essas diquinhas básicas. Depois outra oportunidade, inclusive antes da virada do ano, falar aí uma dica assim, que a pessoa pode fazer com menos é mais, nessa proposta menos é mais que você falou. Às vezes a pessoa precisa estar com a melhor marca, não é isso, gente? A melhor marca tem que estar no seu coração, primeiramente, né? Isso. A melhor marca que você tem que ter na etiqueta é o seu coração. Tá assim, liberto, solto, né? Sem amarras, para você liberar o que tem de melhor dentro de você. É isso aí. Gente, vamos agora para o bloco Papo Cabeça com Marquinhos e posteriormente Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Vem com a gente! Com vocês, agora, Papo Cabeça com o professor Marcos. Gente, olha, nosso bate-papo de hoje, como sempre, são temas que eu tiro aleatoriamente do coração. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pensamento.
Vou começar com algumas perguntas retóricas, daquela que a gente pergunta já sabendo a resposta. Você está no seu carro, uma criança no sinal pedindo, você se sente compelido a contribuir, a doar. Um adulto, 3 horas da tarde, só a pino, bate a janela do seu carro pedindo pelo amor de Deus, porque até aquela hora, 3 horas da tarde, não teve o que comer naquele dia. Você certamente, né, doa. Você abre a sua carteira e fica insatisfeito consigo mesmo se não pode contribuir. Isso é bom, isso é caridade. Isso tem que ter, porque isso sopra a ferida, mas não cura a doença. O que às vezes eles não sabem e que nós também não, é que eles têm um direito, é o direito à assistência social. Quando a gente fala de saúde, vocês já sabem, a primeira necessidade, as pessoas são conduzidas à UBS, né, que a gente chama de posto de saúde, e depois de lá se analisa qual a doença que está acometendo aquele indivíduo, e daí o sistema encaminha. A assistência social também tem. Nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e para situações em que a vulnerabilidade social é mais grave, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E o que eu tenho a ver com isso, professor? Olha bem, eu vou te contar uma experiência que eu tenho. Eu, como oficial de justiça, em várias diligências, eu constato uma vulnerabilidade para além do normal. Aliás, qualquer vulnerabilidade me incomoda, mas algumas que muito mais. Depois que eu faço meu trabalho como oficial de justiça, eu procuro encaminhar aquele caso para o CRAS, mas é encaminhar mesmo, pegar os dados que eu puder pegar acerca daquela família, vou ao CRAS, reporto o fato, digo o endereço, digo quem são as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, algumas daquelas pessoas teriam direito a um benefício assistencial, e pela falta de conhecimento não tem alcance, não alcançam esse benefício. Algumas das pessoas que nos pedem poderiam talvez receber um salário mínimo pelo BPC, pelo benefício de prestação continuada, porque talvez a estrutura familiar justifica o pagamento nos termos que a lei determina. Mas o que eu quero mesmo é que a gente comece a criar essa consciência para ir além da caridade. Também isso é pedagógico, porque assim nós, cidadãos, conseguimos aprender a importância da assistência social. E o governo municipal também, sendo cada vez mais chamado a agir nessa área, vai aprender que a sociedade também quer, que a sociedade também gosta, que a sociedade também valoriza os trabalhos de assistência social. A caridade é boa, é necessária, mas a assistência social é imprescindível. Então, quando você abrir a sua carteira para doar àquele que te pede no sinal, pense o que mais pode ser feito. Porque às vezes aquela pessoa que te pede caridade pode estar à margem de um direito do qual ele é titular. Com isso, a gente aprende um exercício mais amplo de cidadania e faz com que os governos saibam que a sociedade dá valor e reconhece a assistência social. Sou o professor Marco, estou aqui com vocês no nosso Papo Cabeça. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e troquem ideia, vamos trocar ideia, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, se a gente puder desenvolver alguma coisa junto, o nosso povo merece, a gente também. Isso é ser cristão, isso faz parte da ideia de fraternidade. Um abraço. Sexualidade sem neura começando e hoje o assunto tá dando o que falar. Nós vamos falar sobre a série da Netflix Sex Life. Essa série trouxe à tona várias discussões em relação à linguagem erótica feminina, levantando inúmeros tabus sobre uma mulher casada com uma vida sexual morna. A série foi pensada para ser uma perspectiva feminina, diferentemente da maioria dos filmes e das séries do gênero, que é mais erótico. Em vez do corpo feminino ser o fetiche, é o masculino que ganha este olhar. A série é uma adaptação do livro escrito por uma mulher, cujo título nacional é 4 Homens em 44 capítulos. Publicado em 2016. Nele, a autora reconta suas experiências sexuais malucas e reais da sua juventude, como um diário para que seu casamento
né, fosse mais apimentado e o seu marido lê esse diário. Isso traz inúmeros debates e nós vamos hoje entender um pouco mais sobre isso. Roda a vinheta! A literatura erótica voltada para as mulheres e produzida por elas foi durante muito tempo proibida literalmente e se consolidou apenas nos últimos 20 anos do século passado, com livretos de qualidade duvidosa impressos em um material barato e vendido em bancas de revista. Esse prazer secreto, motivo de uma quase injustificada vergonha, só foi deixado de ser um tabu na última década, com o estrondoso sucesso dos livros 50 Tons de Cinza. Aí sim, essa literatura saiu do armário. Sex Life é como um livro erótico escrito por uma mulher para mulheres, colocando em tela dilemas que boa parte delas gostariam de ter. É uma série sobre o prazer feminino e tem tema para quebrar os padrões e colocar o poder de decisão na mão nossa, das mulheres. É também uma história que abusa dos clichês comportamentais e de situações estranhas, mas que se mostra eficiente no que se propõe para se afastar da realidade e apostar em uma fantasia na ousadia e na ausência de limites e do questionamento da relação monogâmica. Vamos entender um pouquinho então sobre um resumão da série. Na trama da série, acompanhamos a Billy, que é uma mulher casada, uma dona de casa, que tem 2 filhos pequenos e mora em uma casa linda no subúrbio. Mas nem sempre foi assim. Antes de se casar com o bem-sucedido e o carinhoso Cooper, ela levava uma vida selvagem na cidade de Nova York, junto com sua amiga Sarah. Ela costumava se divertir todas as noites, sem nunca perder uma oportunidade. Quando mais Billy se afunda no cotidiano familiar, mais sente falta do seu passado tão agitado e, sobretudo, do relacionamento com seu ex-namorado Brett. Presa entre essa responsabilidade reais e os seus desejos sexuais, ela começa a escrever um diário, colocando no papel fantasia selvagem com seu antigo amante. Até que um dia seu marido encontra o livro e percebe a necessidade de Billy voltar a ser como antes. Assim o casal embarca em uma jornada de autodescoberta que vai colocar seu casamento no meio de uma crise. A série traz, através da narração da própria Billy, a insatisfação de grande parte das mulheres em relação à sua vida sexual, casamento, vida social, filhos e etc. Demonstra como o ex-namorado psicologicamente abusivo pode ser um escape, um modo de satisfazer as relações sexuais, enquanto o marido, perfeito até demais para ser de verdade, é apenas um modo de preencher as diversas outras lacunas da vida adulta. O grande segredo para o sexo ser uma experiência legal para ambos é não ser egoísta. O grande mérito da série é esse, trazer a perspectiva feminina sobre sexo para um debate. É hora de conversarmos sobre o assunto. Mas e aí, o que ninguém reparou nessa série? Billy, como nós sabemos, a protagonista é um retrato de uma mulher que foi domesticada. Ela era uma mulher cheia de sonhos e com uma carreira consolidada e abandona tudo para viver um casamento e se entregar à família. Ela tinha questões com os relacionamentos e mesmo sendo psicóloga, ao invés de buscar entender suas origens, das suas questões sexuais, ela vai buscar a salvação e a estabilidade em uma vida amorosa, na promessa de um relacionamento como se fosse com um príncipe encantado. Billy é codependente emocional. É o que isso justifica na série. A série, ela romantiza a relação de Billy com Brett, que é o seu ex-namorado abusivo e problemático, fazendo a leitura de que a relação com ele era emocionante, quando na verdade a relação era instável, problemática e nociva, como a maioria das codependentes.
Billie é uma viciada na experiência do estresse crônico e na relação com Brad que ele proporcionava. Algumas críticas falam que a série não é sobre Billie, e sim sobre o seu ex-safado Brad. A produção repete o clichê de sempre do macho alfa do pênis grande que exerce domínio sobre todos, homens e mulheres. Brad, por exemplo, para Sasha, a melhor amiga de Billie, ela traiu sua confiança, reforçando a premissa do machista e da rivalidade feminina em nome de apenas um homem. Grande mesmo, pois a cena do chuveiro onde o bad boy apareceu nu no frontal fizeram todos pensar em Guinness Book. Segundo a crítica mais feminista, não se trata do prazer feminino, mas do quão irresistível é o Brad. E isso fica claro nas inúmeras cenas em que ele aparece e as mulheres se desmontam pela aproximação do garanhão, e o prazer da mulher fica sempre em segundo plano. Então eu vou dar agora a minha opinião que vocês tanto pediram. Eu acho que nem toda série, livro ou conto precisa fazer debates de gênero, até porque a heterossexualidade existe na sociedade. As pessoas parecem que se esquecem que a vida é uma linha cronológica e que os processos precisam de tempo. A série é sobre uma escolha de um paraíso para a cultura tradicional monogâmica. Com o tempo, isso vai questionando os padrões, mostram a descoberta de uma mulher sobre a sua sexualidade ao longo do sonho de família margarina e que, na realidade, para ela, aquilo não é tão bom assim. Pode ser que para outra pessoa seja, mas para ela o gozo é importante. Ela mostra sutilmente questões de fetiches sobre dominação e submissão nas posturas dos dois personagens. O cara que para mim no início era um abusador, ele vai se transformando. A série questiona as bases monogâmicas. Ela traz a questão da insegurança masculina sobre uma sexualidade ativa da mulher. Ela traz também o poder da escrita erótica. Ela traz os desafios de uma sociedade conservadora. Ela traz as possibilidades de uma experimentação de novas realidades pelo casal que não tem nada bem resolvido entre si sobre isso e por isso a confusão que existe na série. Ela traz a necessidade de diálogo, é o que falta nas famílias. Ela traz o questionamento sobre as relações tradicionais, se anularem a complexidade de um indivíduo, enfim, diversas nuances. Eu gostei, não é a melhor série, mas eu gostei. Ainda não li sobre a diretora, mas faz toda a diferença nas construções e nos milhões de julgamentos que ela está causando. Então, se você não viu ainda, vale a pena assistir e tire você, mulher casada ou solteira, a sua própria conclusão. Eu sei que vocês, mulheres casadas, que assistiram, se colocaram no meio daquela série, porque durante a vida conjugal sempre traz esses questionamentos de que se é isso mesmo, se só o casamento basta, e aquele eu solteira lá de trás, como é que fica? Então, vale a pena você assistir, se emocionar e também se entender, né? Tirando suas conclusões. Até o próximo Sexualidade Sem Neuro. E aí, pessoal, gostaram do programa Ponto G de hoje? Espero que sim. Semana que vem teremos muito mais para você. Lembrando que o programa Ponto G vai ao ar todas segundas e quintas a partir das 21h30 pela Gazeta Norte Mineira. Grande abraço e até breve!